esteja no coração de todos nós. Iremos começar a falar sobre um assunto que é deveras necessário, porque a obsessão, gente, acontece em muitos lares, em muitas casas, em muitas famílias. E muitos nem sabem, né? Muitos nem sabem o que está ocorrendo, o que está acontecendo, né? Muitos não aceitam, né? Então, aqui será dado alguns conhecimentos e aquele que precisar, que seja bem dado, bem explicado, para ajudar quem quer que seja, que esteja com esse problema da obsessão. No número dos escolhos que apresenta a prática do espiritismo, é preciso colocar em primeira linha a obsessão, quer dizer, o império que alguns espíritos sabem tomar sobre certas pessoas. Elas não correm senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar os bons espíritos. Não impõem nenhum constrangimento. Eles aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os escutam, se retiram. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles sobre os quais fazem as suas presas. Se chegam a imperar sobre alguém, se identificam com seu próprio espírito e o conduzem como uma verdadeira criança. A obsessão apresenta caracteres diversos que é necessário distinguir e que resultam do grau de constrangimento e da natureza que produz, dos efeitos que produz. A palavra obsessão é de alguma sorte um termo genérico pelo qual se designa esse gênero de fenômeno cujas principais variedades são a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples tem lugar quando um espírito malfazejo se impõe a um médium, se imiscui a seu malgrado nas comunicações que recebe, lhe impede de se comunicar com outros espíritos e se substitui àqueles que são evocados. Não se é obsidiado unicamente porque se é enganado por um espírito mentiroso. O melhor médium a isso está exposto, sobretudo no início, quando lhe falta ainda a experiência necessária. De mesmo modo que entre nós as pessoas honestas podem ser vítimas de espertalhões. Pode-se, pois, estar enganado sem estar obsidiado. A obsessão está na tenacidade do espírito, do qual não se pode desembaraçar. Na obsessão simples, o médium sabe muito bem que tem de se haver com um espírito enganador, e esse não esconde isso, não dissimula de modo algum de suas más intenções, do seu desejo de contrariar. O médium reconhece sem esforço a fraude e, como se mantém alerta, raramente se engana. Esse gênero de obsessão é, pois, simplesmente desagradável e não tem outro inconveniente além de se opor um obstáculo às comunicações que gostaria de ter com os espíritos sérios ou com os que se tem afeição. Podem incluir nessa categoria os casos da obsessão física, quer dizer, a que consiste nas manifestações ruidosas e obstinadas de certos espíritos que fazem ouvir espontaneamente pancadas ou outros ruídos. Quanto a esse fenômeno, remetemos o leitor para que seja visto sobre
manifestações físicas espontâneas aonde terão exemplos e bem mais elucidados. A fascinação tem consequência muito mais grave. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que paralisa de alguma forma seu julgamento com respeito às comunicações. O médium fascinado não crê ser enganado. O espírito tem a arte de lhe inspirar uma confiança cega que lhe impede de ver a fraude, de compreender a absurdidade de que escreve, mesmo quando salta aos olhos de todo mundo. A ilusão pode mesmo ir até ao ponto de fazê-lo ver o sublime na linguagem mais ridícula. Estar-se-iam em erro se cresce que esse gênero de obsessão não pode alcançar senão as pessoas simples, ignorantes, desprovidas de julgamento, os homens mais espirituais, os mais instruídos e os mais inteligentes, sobre outros aspectos, não estão isentos dela. O que prova que essa aberração é o efeito de uma causa estranha da qual sofrem a influência. Dissemos que as consequências da fascinação são muito mais graves. Com efeito, graças a essa ilusão que lhe é decorrência, o espírito, aquele que veio a dominar como faria a um cego e não pode lhe fazer com que ele aceite, as bizarras doutrinas, as mais falsas teorias, como sendo a única expressão da verdade. Bem mais, pode citá-lo a diligências ridículas, comprometedoras e mesmo perigosas. Compreende-se muito facilmente a diferença que existe entre a obsessão simples e a fascinação. Compreende-se também que os espíritos que produzem esses dois efeitos devem diferir de caráter. Na primeira, o espírito se liga a vós não é senão um ser importuno pela sua tenacidade e do qual se está impaciente para desembaraçar. Na segunda, é toda outra coisa. Para chegar a tais fins é preciso um espírito hábil, astuto e profundamente hipócrita, porque não pode enganar e se fazer aceitar senão com a natureza de máscara que sabe tomar e de uma falsa aparência de virtude as grandes palavras de caridade, humildade e amor a Deus são para eles como credenciais. Então ele se faz passando por um espírito, adiantado e quando não é, para poder fazer igual a aranha para captar os insetos, Deixa fascinado mesmo. Bom, mas através de tudo isso, ele deixa transparecer sinais de inferioridade, que é preciso estar fascinado para não perceber. Também receia, acima de tudo, as pessoas que veem claro. É por isso que sua tática quase sempre é de inspirar ao seu intérprete e se distanciar de quem quer que lhe pudesse abrir os olhos por esse meio, evitando toda contradição, estar certo de ter sempre razão. A subjugação é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Numa palavra, a pessoa está sob um verdadeiro jugo. A subjugação pode ser moral ou corporal. No primeiro caso, o subjugado é solicitado a tomar decisões frequentemente absurdas e comprometedoras que, por uma espécie de ilusão, crê sensatas. É uma espécie de fascinação. No segundo caso, o espírito age sobre os órgãos materiais
e provoca movimentos involuntários. Ela se traduz no médio escrevente, por uma necessidade incessante de escrever, mesmo nos momentos mais inoportunos. Vimos os que, na falta de caneta ou lápis, simulam escrever com o dedo, por toda a parte onde se encontra, mesmo nas ruas, sobre as portas e sobre os muros. A subjugação corporal vai às vezes mais longe, pode impelir aos atos mais ridículos. Conhecemos um homem que, não sendo nem jovem, nem belo, sob o império de uma obsessão dessa natureza, se achava constrangido por uma força irresistível a se ajoelhar diante de uma jovem, com a qual não tinha nenhuma intenção, e também a pedi-la em casamento. Outras vezes, sentia nas costas e nas pernas uma pressão enérgica que o forçava, malgrado a vontade que a isso opunha, a se ajoelhar e a beijar a terra nos lugares públicos e na presença do público, das pessoas da rua. Esse homem passava por louco entre os seus conhecidos, mas estamos convencidos que não estava de todo, porque tinha plena consciência do ridículo do que fazia contra a sua vontade e sofria horrivelmente. Dava-se antigamente o nome de possessão ao império exercido por vários espíritos, quando a sua influência até a aberração das faculdades. A possessão seria para nós sinônimo da subjugação. Se não adotamos esse termo, foi por dois motivos. O primeiro, que implica na crença de seres criados para o mal e perpetuamente voltados ao mal. Ao passo que não há senão seres mais ou menos imperfeitos e que podem todos se melhorar. O segundo, que implica igualmente na ideia de tomada de posse do corpo por um espírito estranho, uma espécie de coabitação, ao passo que não há senão constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente o pensamento. Assim, para nós, não há possuídos no sentido vulgar da palavra. Não há senão obsidiados, subjugados e fascinados. A obsessão, como dissemos, é um dos maiores escolhos da mediunidade. É também um dos mais frequentes. Além disso, não haveria demasiados cuidados em combatê-las, porque, além dos inconvenientes pessoais que dela pode resultar, é um obstáculo absoluto à bondade, à veracidade das comunicações e à veracidade. A obsessão, em qualquer grau que esteja, sendo sempre o efeito de um constrangimento, e esse constrangimento não podendo jamais ser exercido por um bom espírito, disso resulta que toda comunicação dada por um médium obsidiado é de origem suspeita e não merece nenhuma confiança. Se alguma vez nele se acha algo de bom, é preciso tomá-lo e rejeitar tudo o que é simplesmente duvidoso. Então, vocês estão vendo? É bom que todos nós saibamos, né? Porque muitos, né, já houve, gente, não vou mentir para vocês, no meu na minha época que eu sempre segui, né? Em centros, em vários lugares, e conhecendo esse ou aquele que estava com problemas. Então, há muitos casos que a família não aceita, que acha que o coitado está sendo vítima de uma loucura. E às vezes são internados, tem famílias que não entendem. Por muito que você fale, por muito que você explique, eles não aceitam, o espiritismo não aceita nada do que está sendo falado aqui. Então, aquele parente ou pessoa mesmo da sua família passa mal
tudo de mal mesmo, por causa do mau entendimento, do mau conhecimento dos seus familiares. Por isso é bom quem tiver alguém com esses problemas, que observe bem, que entenda, procure entender para conhecer melhor essa situação. Então, até um breve